Fala galera, tudo certo? E galera, aqui passando para mais um palpites do dia. Eu trago os palpites para esse sábado, dia 30 de julho. Estamos no finalzinho do mês, o mês está quase acabando. Trago para nós aqui 3 entradas para esse sábado, passando por alguns campeonatos. Tem agora aqui, está começando as ligas, no caso europeias. Tem pouca coisa ainda, apenas algumas partidas já rolando. Trago uma também lá que eu vejo que eu vi bastante valor. Mas antes vamos conversar sobre a Cyberbet. A Cyberbet é uma casa bem interessante, relativamente nova no mercado. Ela chegou com um pouco mais força ali no Brasil, logo depois passando ali entre pandemia e final de pandemia, porque ela tem um foco muito forte no mercado de esportes. Esse é o grande diferencial dessa casa que trabalha nessa modalidade. Eu recomendo dar uma olhada na Cyber, porque ela tem uma vasta quantidade de mercados e excelentes cotações, mas ela também trabalha assim como qualquer casa, como qualquer outra casa de apostas em todas as mais diversas modalidades. Trabalha com futebol, trabalha com basquete, trabalha, enfim, com todos esses campeonatos que são bastante normais aqui e familiarizado com o público das apostas. Eles têm um bônus muito interessante, que é o bônus de primeiro depósito, aquele famoso bônus de boas-vindas, onde eles dobram o seu investimento, o seu primeiro depósito. A Cyberbet, ela dobra esse seu primeiro depósito com um valor até R$ 600, ou seja, depositou R$ 600, você vai ter 1.200 para trabalhar dentro da casa. É um bônus relativamente alto, bem interessante. E para quem quiser aproveitar essa condição, o link e foi conhecer a casa, o link está aqui fixado nos comentários, é só clicar, vai já ir direto para a tela, bem simples, é só colocar número de telefone, e-mail e uma senha, tá pronto, o cadastro é bem simples, bem facilitado. Perdão. E é isso. Seguindo, vamos para as entradas. Começa aqui com Série A, Goiás e Coritiba. Esse é um jogo bem interessante. Eu te vejo um cenário para gols nesse jogo. Nós temos aqui um Coxa que nas últimas duas partidas, um Goiás, desculpa, que nas duas últimas partidas se envolveu somente em jogo com 5 e 6 gols. Tanto que das últimas 5 partidas, somente o jogo contra o Juventude que terminou 0-0, todos os outros, pelo menos a linha de 2,5 acabou sendo batida. É uma equipe que se envolve bastante em jogos com gols, principalmente nesse retrospecto mais recente. Do lado do Coxa, igualmente, a equipe do Coxa é uma equipe bem over também. Ela teve somente 2 jogos que não bateu o over 2,5 aqui, que foi contra o Cuiabá, porque o Cuiabá é uma equipe bem under, principalmente quando joga fora de casa, joga as linhas compactadas, é um futebol feio mesmo. A equipe do Cuiabá é muito under, acabou que esse é um jogo bem interessante, que a gente não sabia, pelo menos eu não tinha a certeza se seria um jogo over pelas características do Coxa ou um jogo under das características do Cuiabá. Acabou prevalecendo as características do Cuiabá, mas com a vitória do Coxa. E contra o Flamengo, mas é uma equipe que sempre se envolveu em jogos com muitos gols. Eu vejo um jogo aqui com um cenário e uma tendência muito forte para um ambas marcam, por conta dessas duas situações das equipes, equipes que têm jogos um pouco mais movimentados. A gente pega aqui o Goiás, principalmente dentro de casa, uma equipe que sempre se envolve em jogos com gols, e o ambas marcam é uma entrada que está sempre bem frequente nessas partidas. Porque o Goiás ele não tem uma defesa tão sólida assim, como uma equipe que ataca bastante, tem sim qualidade, consegue marcar gols com demasiada facilidade até mesmo, mas tem um sistema defensivo que carece bastante. Então a gente tem aqui um jogo que, na minha opinião, favorece para essa condição de ambas marcam. Nós temos aqui cotações na casa de 1,95, 1,90. Eu gosto bastante, minha dica é esse ambas marcam. Para mim é um jogo que tem realmente muita chance de acabar batendo. Seguindo, nós vamos lá para o Campeonato Uruguaio. Maldonado contra o Nacional. O Nacional oficializou a contratação do Soares, uma grande contratação para a equipe, para vir reforçar e deixar cada vez mais perto a equipe do Nacional ao título. A equipe do Nacional é muito forte, vem numa excelente sequência. Se a gente pegar aqui as últimas partidas da equipe do Nacional, a gente tem uma equipe que não sabe o que é perder nas últimas 10 partidas, venceu 9, empatou somente um jogo lá contra o Cerro Largo, mas o mais importante é a gente ver essa solidez defensiva, onde a gente vê uma equipe que nas últimas 4 partidas não sabe o que é sofrer gols, e com essa regularidade que o ataque tem, e sempre marcando até uma quantidade alta de gols. Do outro lado, nós temos sim o Maldonado, que é uma equipe que é bem ambas marcam, a gente vê quando a gente pega um retrospecto geral deles, é uma equipe que costuma ter como
com certa frequência ver esse mercado de ambas marcas ocorrendo, onde eles marcam e, de certa forma, sempre acabam sofrendo ali os seus gols. A gente teve 2 partidas somente que terminou 0-0, que foi justamente as 2 únicas partidas que eles não sofreram gol. Então a gente sabe que a gente tem um problema defensivo do lado do Maldonado e a gente tem muita qualidade do lado do Nacional. Só ali a gente já tem um bom indicador. Das últimas partidas, o Maldonado ele também só conseguiu vencer uma partida, que foi lá contra o Albion, onde venceu o jogo por 3-2. Para essa partida, a dica que eu deixo, por mais que o Maldonado dentro de casa ele também segue essa mesma tendência, uma equipe relativamente fraca, sofre muitos gols, marca poucos, geralmente na casa de 1 gol por partida, sempre geralmente consegue marcar o seu gol, mas sofre com bastante frequência. Minha dica para esse jogo é a vitória do Nacional. O Nacional tem essa defesa sólida, como nós temos aqui cotações na casa de 1,75, 1,80, eu gosto dessa entrada, porque o Nacional ele é uma equipe que é muito forte, pega uma equipe que tem problema defensivo, o Maldonado até geralmente consegue marcar um gol, mas pega uma solidez defensiva muito grande no Nacional, que talvez até mesmo consiga passar com a ficha limpa nessa partida, mas mais do que isso eu vejo o Nacional marcando, e mesmo que o Nacional venha a sofrer um gol, o Nacional tem condições para marcar tranquilamente 2 gols nessa equipe do Maldonado, que tem um sistema defensivo fraco. O Nacional é a melhor equipe da competição, a melhor equipe uruguaia, inclusive. Então, para mim, e ainda bem motivado com essa questão da chegada do Soares. O Soares vai reestrear pela equipe, voltando depois de tanto tempo. Então, eu vejo um Nacional que vem em um bom momento e tem totais condições de bater essa equipe do Maldonado. Para mim, a dica que eu deixo aqui é a vitória da equipe do Nacional. E seguindo, vamos lá para a Bélgica, a Liga Júpiter, entre Cercle Bruges contra o Anderlecht. O Anderlecht é uma equipe bem forte, bem tradicional nessa competição. A gente tem somente um jogo, a liga acabou de começar. O Cercle Bruges perdeu por 2-0, o mesmo resultado que o Anderlecht venceu a equipe do Ostende. Então, esse é um jogo onde a gente não tem muito o que avaliar aqui, é pouco tempo, a gente vai ter aqui os amistosos, talvez ao final da temporada passada também nem entra muito nesse quesito, porque é uma temporada nova, a gente mais poderia olhar aqui pelos amistosos, onde a equipe do Cercle Bruges, ele empatou 2 jogos, 1-1 contra o Nice e 2-2 contra o PSV e a derrota para o Mônaco. Mas também tem a questão de rodar muito elenco, a gente não pode levar isso como ao pé da letra, como sendo, digamos, uma verdade absoluta. Da mesma forma, a gente tem aqui o Anderlecht, onde ele venceu o Lyon, perdeu depois para o Lyon na verdade, primeiro perdeu por 3-2 e depois ele vence por 3-0. Helmond venceu por 2-0. O Nordjylland, ou algo do tipo, também acabou vencendo de 1-0. Enfim, teve uma sequência ali de vitória nos amistosos, mas também a mesma situação, não entra muito a critério em relação a isso, mas a grande ponto aqui é que o Anderlecht tem mais time que essa equipe do Cercle Bruges, tem mais qualidade, tem mais tradição, e na minha opinião, essas odds aqui na casa de 1,90, quase 2 para a vitória do Anderlecht, para mim tem valor. Para mim é um jogo onde o Anderlecht, mesmo fora de casa, ele tem condições de vencer essa partida. Quem quiser um pouquinho mais de segurança, dá para pegar esse handicap menos 0,25, quando a gente teria metade do nosso investimento devolvido em caso de um empate. Cotações na casa de 1,73, 1,75 também me agrada bastante, mas eu vejo essa situação aqui, um jogo pro Anderlecht perder, eu acho muito complicado, seria um ponto muito fora da curva. Pode acontecer? Pode, é futebol, mas a tendência aqui realmente é essa vitória do Anderlecht vir acontecer, e para mim tem cotações menores do que na casa de 2, que é o que se apresentam nesse momento. Essas são as dicas que eu deixo para esse sábado, apenas 3 partidas, mas 3 partidas que eu gosto bastante, que tem uma probabilidade bem alta de acabar vir acontecendo.